Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aí, a segunda parte do vídeo com números fracionários, hoje trabalhando aí as operações desses números, né, dessas frações então. Bom, as operações com frações são as operações básicas mesmo, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, na adição e na subtração, a gente tem dois tipos, né? Dois casos diferentes aí pra gente trabalhar. E é isso que a gente começa a ver a partir de agora. Antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Bom, vamos lá então, começando pela adição, né? Nossa primeira operação aí sempre. Então, a adição entre frações, né, obviamente, e a gente tem dois casos, quando os denominadores são o mesmo valor e quando os denominadores são valores diferentes. Então, vamos lá. Começando aí, então, com os denominadores iguais, né? Então, se a gente tem aí 1/3 mais 2/3, é bem simples de resolver, porque a única coisa que a gente vai fazer é conservar esse denominador e somar os numeradores, ou seja, conserva o denominador, que é 3, e soma lá os numeradores, ou seja, vai somar o 1 com 2. E 1 mais 2 é igual a 3. Nesse caso, né, ficou 3 sobre 3, e 3 sobre 3 é o mesmo que 1. Então, a gente pode escrever esse número aí como 1. Fazendo mais um exemplo, então, a gente teria aí, ó, 7 sobre 4 mais 5 sobre 4, né? Isso aí é igual a... Então, a gente conserva o 4 embaixo e soma lá em cima. 7 mais 5 é igual a 12. Então, 12 sobre 4, praticando aí sobre a questão de simplificação, a gente poderia simplificar por 4, né? Simplificação que a gente viu no primeiro vídeo. Então, 12 dividido por 4 fica 3. 4 dividido por 4 é 1. E 3 sobre 1 é o mesmo que 3. Então, mais uma vez aí, deu um número inteiro, certo? E aí, agora a gente vem para a parte do segundo caso, que é com os denominadores diferentes. Bom, então a gente vai considerar aí que a gente tenha 2/3 mais 4 sobre 4/5, né? Então, olha só, a gente tem aí denominadores diferentes. E aí, a gente tem também duas maneiras de resolver esse segundo caso. A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum ou a gente pode usar o método da borboleta. Se a gente for usar o mínimo múltiplo comum primeiro, o mínimo múltiplo comum de 15 e 3 é a própria multiplicação entre eles, né? E 3 vezes 5 é igual a 15. Nesse caso, a gente vai dividir esse 15 pelos denominadores e pegar o resultado e multiplicar pelos numeradores, né? Então, vamos lá. 15 dividido por 3 fica igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Conserva o sinal, que era de mais, e repete o processo. 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Resolvendo isso aí agora, então, a gente tem o quê? Que 10 mais 12 é igual a 22. E aí fica 22 sobre 15. Não dá para simplificar, a gente deixa dessa forma. Vamos fazer, então, mais um exemplo? Ou vamos usar esse mesmo exemplo? Não, vamos fazer um outro exemplo, então, agora no método da borboleta. Então, olha lá. 3 sobre 7 mais 6 meios, certo? Então, agora, utilizando o método da borboleta, o que a gente faz primeiro? Multiplica os denominadores. Então, vai ficar 7 vezes 2, 14. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar no sentido de uma borboleta mesmo. Olha só. Vamos multiplicar o 3 pelo 2, conservar o sinal de mais e depois multiplicar o 7 pelo 6. Então, olha lá. 3 vezes 2 fica 6, mais 7 vezes 6 dá 42, né? Então, olha aí, 42. Fazendo isso daí, a gente tem o quê? 6 mais 42 fica igual a 48 sobre 14. Então, em vez de tirar o mínimo, a gente simplesmente multiplica os denominadores e faz a multiplicação cruzada lá, né? E aí que tem o nome de método da borboleta, justamente por ficar aparecendo aí as asas da borboleta. Bom, dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 7. 48 não dá para dividir por 7, dá para dividir por 2, né? Vou fazer por 2 aí, para não ter erro. Então, 48 dividido por 2 fica igual a 24. E 14 dividido por 2 fica igual a 7. 7 é um número ímpar, só dá para dividir por ele mesmo. 24 não é múltiplo de 7. Então, a fração irredutível seria essa daí mesmo, 24 sobre 7. Bom, vendo agora a subtração. A subtração também, como eu disse lá no início, ela tem dois tipos também. Então, vamos lá, subtração. Começando, então, pela subtração com denominadores iguais. Então, se a gente tem aí 5/3 menos 1/3, a gente vai fazer o quê? Conservar o denominador, que no caso é 3,
e fazer a subtração dos numeradores. 5 menos 1 é igual a 4, ou seja, 4 terços. Fazendo um segundo exemplo, se a gente tivesse aí 7 sobre 2 menos 4 sobre 2. Então, a gente teria conservar o 2 no denominador e fazer 7 menos 4 é igual a 3, ou seja, 3 sobre 2. Agora, a gente vai usar os denominadores diferentes, né? Então, olha só, se a gente tem aí 8 sobre 3 menos 11 sobre 4. Vamos usar aí, mais uma vez, o mínimo múltiplo comum e tirar aí, mínimo comum de 3 e 4 é o 12, né? Então, mais uma vez, a gente repete o mesmo processo, a única diferença é que agora a gente vai usar o sinal de menos em vez de mais. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 8, 24. Menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 11, 33. Olha só que aí vai acontecer uma coisa interessante, né? 24 menos 33. O menos 33, que é o lado negativo, é maior do que o 24. Então, nossa solução aqui vai ficar negativo, né? Então, assim, vamos supor que eu te devo R$33 e pago 24. Quanto que eu ainda fico devendo, né? Fica devendo ainda 6 mais 3, 9. Então, vai ficar devendo 9, isso daí sobre 12. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu escrever aqui novamente. 9 sobre 12, que dá para simplificar. Dá para simplificar por 3, né? Simplificando por 3, então, 9 dividido por 3 fica 3. E 12 dividido por 3 fica 4, ou seja, 3 quartos. Dá para usar também o método da borboleta. Vamos fazer, então, aí mais um exemplo, utilizando agora esse método. 5 sobre 2 menos 7 sobre 3. Usando números menores aí para ficar mais fácil da gente fazer. 2 vezes 3 é igual a 6, e aí agora a gente faz a multiplicação, né, como eu ensinei, cruzado. 5 vezes 3 e 2 vezes 7. Bom, fazendo isso daí, a gente tem que 5 vezes 3 é igual a 15, menos 2 vezes 7, 14. Então, a gente tem aí 15 menos 14, 1, sobre 6, 1/6, então, é a nossa solução. Bom, para fechar o nosso vídeo, a gente vai ver agora multiplicação e divisão, né? Começando, obviamente, pela multiplicação. Multiplicação é o mais fácil de se fazer envolvendo frações, porque não tem segredo nenhum. Então, olha lá, 2/5 vezes 3 sobre 8. Então, a gente vai simplesmente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 3 e 5 vezes 8. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 8 é igual a 46, ou 6 sobre 40. Simplificando aí por 2, a gente teria 3 sobre 20 avos. Então, bem simples a multiplicação. Fazendo, inclusive, mais um exemplo aí. Vamos ter aí 11 sobre 15 vezes 2 sobre 4. Bom, mais uma vez, então, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e a gente encontra 11 vezes 2, 22, sobre 15 vezes 4, igual a 60. Divide por 2, fica 11, 30 avos também. Então, tá aí nosso caso da multiplicação. Para fechar o nosso vídeo, então, vamos fazer divisão. Na verdade, além da divisão, a gente poderia incluir a potência também, né? Pensando aqui. Mas vamos lá. Divisão, então, quando a gente vai resolver divisão, a gente, na verdade, não resolve a divisão, né? A gente vai inverter as coisas aí para poder resolver na forma de multiplicação. Quer ver como? Se a gente tem aí 4 terços dividido por meio, o que a gente vai fazer? Não tem como fazer divisão. Então, o que a gente faz? Conserva essa primeira fração, que aparece primeiro. Então, ela vem para cá exatamente como ela está, 4 terços. Em vez da divisão, a gente coloca multiplicação e depois a gente inverte a segunda fração. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Ou, em outras palavras, o número que está em cima vai para baixo, o número que está embaixo vem para cima. Ou seja, o 2 que está aqui embaixo vai ficar aqui em cima e o 1 que estava em cima fica embaixo. Agora a gente só multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer mais um exemplo, então. 2/5 dividido por 3/6. Isso daí vai ser igual, então, a gente conservar a primeira fração, que é 2 sobre 5, multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser 6 sobre 3. Resolve agora, então, 2 vezes 6, 5 vezes 3, que é igual a 12 sobre 15, né? A multiplicação dá isso. Simplificando isso daí por 3, a gente chega em 4 sobre 5, 4/5 aí, certo? Bom, vamos fazer, então, potência? Só para fechar, então,
potenciação. Potência envolvendo fração, então. Se a gente tem aí 2/5 elevado ao quadrado, isso é o mesmo que 2/5 vezes 2/5. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, certo? Então, é basicamente isso. Se a gente faz 1/3 elevado ao cubo, é a mesma coisa que ter 1 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo. Ou seja, 1 ao cubo é o próprio 1, né? E 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, 1 sobre 27 avos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mais um vídeo aí que realmente eu fiz bem dividir, porque mais um vídeo aí que passa da casa dos 10 minutos, mas ficou muito bem explicado, com vários exemplos. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, que continua com a temática de frações e agora envolvendo também os números decimais.